possa grandemente abençoar a sua vida nesta noite, através dos louvores, através da palavra, através da comunhão entre os irmãos. Amém, queridos? Nós estamos encerrando mais um mês. Como passa rápido, né? Mais um mês nós estamos encerrando. E o tema de novembro é incomparável. E o tema desta noite é não volte atrás. Não volte atrás. E eu quero ler com vocês em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32. Depois nós vamos pular para o 35 ao 39. E depois nós vamos ler Hebreus 11, 1. Ok? Vamos lá. Hebreus 10, 32. Se você trouxe a sua Bíblia ou não, nós vamos colocar no telão. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Hebreus 35 a 39. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar. Vamos falar junto? Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Jesus falando, não sou eu. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Hebreus 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Amém, queridos? A carta de Hebreus, ela foi escrita para os cristãos no momento assim que eles estavam, no momento muito difícil, no momento em que eles estavam cansados, no momento em que eles estavam desanimados, pensando mesmo em desistir, em voltar atrás. E alguns estavam vivendo alguns tipos de conflitos sociais e também espirituais. A tentação deles, queridos, não era voltar para o conforto que eles tinham, né, naquela época, e sim para aquilo que eles já conheciam, que eles já dominavam, ou seja, o que lhes parecia, né, aos olhos deles, ser mais fácil. Não é assim? Às vezes a gente dá algo para os nossos filhos fazerem e eles querem fazer o que é mais fácil, eles não querem pegar o que é mais difícil. Não, bora no mais fácil fazer. E era assim, aos olhos deles, o que era mais fácil, eles queriam voltar a fazer. E há muitos cristãos, nos dias de hoje, no nosso meio, que estão vivendo esse mesmo dilema. Estão cansados, estão sobrecarregados, estão emocionalmente abalados, fisicamente, espiritualmente, passando por dificuldades financeiras. Acredito que todos nós conhecemos alguém que está passando por dificuldade financeira e graças a Deus a gente pode estar ali, auxiliar e ajudar. Problemas familiares. Quantas famílias estão passando por problemas familiares no dia de hoje? Sem contar os desafios ministeriais que nós enfrentamos também. E expectativas frustradas. Quantos de nós já não saímos frustrados de algo que nós queríamos tanto? E esses são alguns motivos que levam a pensar, né? Que levam os cristãos a pensarem, a voltar atrás, a deixar tudo e voltar para aquela velha vida. Mas eu quero dar um motivo para vocês muito especial nesta noite. A velha vida, queridos, que nós levávamos,
Uns há um ano atrás, outros há 5, eu 30 anos atrás, quando eu me converti, tem mais de 30 anos. Então essa velha vida, o que ela nos ofereceu sempre foi dor, sempre foi tristeza, sempre foi medo, sempre foi angústia. Mas a nova vida que nós podemos ter junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos oferece algo especial. Ela nos oferece paz, ela nos oferece alegria, ela nos oferece perdão, ela nos oferece comunhão, consolo, esperança, ela nos oferece a vida eterna, queridos. Olha quantas coisas a nova vida ela nos oferece. Para quem não sabe, o pastor Éder junto com a Mari estão lá em cima dando aula para os irmãos que vão descer as águas no batismo. E você pode perguntar para qualquer um deles: você já sofreu na sua vida? Se não for 100%, queridos, 90% deles vão falar: sim, já sofri. E essa nova vida que nós temos hoje, né, que eles também terão, ela nos traz muitas coisas boas. E elas vão além daquelas coisas que a velha vida nos oferecia. E voltar atrás, queridos, é abrir mão de tudo que Jesus já conquistou na cruz por nós. Voltar atrás, queridos, é como se você estivesse crucificando Jesus novamente. É muito sério, né? É muito triste a gente pensar em voltar atrás. E voltar atrás é retornar aquelas correntes que nos aprisionavam, que nos deixavam, né, presos no pecado do adultério, no pecado do vícios, no pecado do, não sei, tantos outros, no pecado das drogas. Essa é a velha vida que nós queremos? Não. Nós queremos a nova vida com Cristo, aquela que nos libertou do pecado, aquela que nos libertou dos vícios, aquela que nos fez uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir rapidinho. Há 30 anos e pouquinho atrás, quando eu me converti, eu fui criada numa família onde só falava palavrão. Só palavrão, irmãos. Da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, era palavrão. Uma criança que cresce num ambiente assim, qual é a tendência dessa criança falar palavrão? Um lado errado e a sua conversão vai te fazer voltar para o outro lado certo, ali engloba todas as coisas que não agradam a Deus. Não sou eu que vou dizer a você o que não agrada a Deus, é o próprio Espírito Santo, assim como Ele fez comigo. Ele me alertou: isso não agrada a Deus, essa não é a vida que você deve levar hoje. E de lá até hoje, daquela época para hoje, irmãos, eu nunca mais falei palavrão. Os meus lábios são para glorificar o nosso Deus. Os meus lábios são para louvar a nosso Deus. Os meus lábios são para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Aqui não é para adorar o inimigo, para adorar o diabo. A minha boca, ela foi consagrada ao Senhor, assim como o resto do meu corpo, como a minha casa, minha família, nós somos para servir ao Senhor. Em Lucas 9,62, Jesus diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus.
Jesus está deixando bem claro aqui para nós nesta noite, que quem começa a caminhada com Ele, não é para voltar atrás, não pode voltar atrás. E seguir a Jesus, queridos, exige algo de nós, exige algumas coisas de nós, exige foco. Nós precisamos ter o nosso foco, Cristo é o nosso foco. Existe compromisso, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Compromisso. Exige de nós decisão. A partir de hoje eu sou uma nova criatura. Então as coisas velhas já ficaram para trás. E tudo se fez novo. Tudo. Exige também renúncia. Nós precisamos aprender a renunciar, a deixar algumas coisas, alguns prazeres de lado, para que nós possamos estar na presença de Deus. Ontem nós tivemos um culto aqui maravilhoso. Quem veio saiu daqui abençoado. Terão outras oportunidades, não percam, porque foi ótimo, foi maravilhoso. Eu chorei do começo ao fim. Louvores que me levaram lá atrás, na minha conversão. Tremendo, a gratidão assim explodia no meu coração, de tanto que eu adorei a Deus ontem no culto aqui à noite. E não dá, queridos, para nós caminharmos com Cristo, enquanto o nosso coração estiver preso ao nosso passado. Nós não vamos conseguir. A velha vida, ela quer nos prender. Ela quer que você fique lá atrás. Aquilo que te trazia dor, que te trazia insegurança, aquilo que deixava você ansioso. Essa é a velha vida, que o inimigo trabalha, queridos, para que você fique lá, acorrentado àquilo. Só que o Espírito Santo de Deus também trabalha ao nosso favor, para que você seja liberto, para que você viva uma vida verdadeiramente firmado em Cristo. Viva a palavra de Deus na sua vida. Esteja firme no seu propósito. Não volte atrás. Não retroceda, em hipótese alguma. Porque o que nos espera vai valer a pena. Você já parou para pensar que depois daqui nós vamos morar com o próprio Deus? A nossa passagem já está garantida. Sabe aquela pulseirinha que a Renata falou para as crianças pegarem lá no final do culto? A nossa já está garantida. E não foi uma pulseirinha, foi a vida de Cristo lá na cruz do Calvário. E o Espírito Santo de Deus, Ele libera a mesma palavra que Ele liberou sobre Hebreus, sobre aqueles irmãos em Hebreus. A mesma palavra que Ele liberou lá, Ele está liberando sobre nós nesta noite. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém? E eu separei 3 aplicações para nós, e a primeira é: mantenha a memória viva. É difícil? Não, não é difícil, mas nós temos que exercitar. É fácil, é só você exercitar todos os dias. Em Hebreus 10:32 diz assim: lembre-se dos primeiros dias, como eu fiz aqui ontem. Há 30 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, eu lembrei do que Deus fez por mim, através dos louvores, irmãos, acredita? Através dos louvores eu lembrei tudo o que Deus fez por mim. Da onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. Eu estava a passos largos para ir para o inferno, e hoje eu estou a passos de ir para o céu. O autor de Hebreus, ele pede para que os irmãos lembrem do início, lá atrás, da conversão deles. Por quê? Porque lá atrás, quando eles se converteram, eles eram cheios de fé. Eles eram pessoas apaixonadas por Cristo. Não era assim quando nós nos convertemos?
Não, deixa que eu oro. Não é? Quando a gente se converte, a gente quer orar por tudo, quer expulsar tudo quanto é demônio. Não sabe nem os nomes, mas a gente está lá, expulsando tudo isso, colocando para correr. Por quê? Porque a gente está cheio de fé. É aquele primeiro amor, que você quer fazer tudo com alegria. E sabem que muitos, queridos, perdem ao longo do caminho. Eu acredito que você conhece alguém que já parou, que não está mais na igreja. E muitos deles pararam no caminho, né? Não estão mais na igreja. Não foi porque eles perderam a Deus. Não foi por causa disso. Mas sim porque eles perderam a memória do que Cristo fez por eles. Eles perderam a memória. Eles não trouxeram a lembrança do que Cristo fez por eles. E aí se perderam no meio do caminho. Em Lamentações 3:21, Jeremias diz: quero trazer à memória o que me traz esperança. Quando Jeremias falou essa palavra, ele estava sofrendo muito. Ele estava desanimado. Mas ele fez algo poderoso. Uma palavrinha poderosa que nós podemos colocar em prática. Lembrar. Lembrar. Ele traz à memória tudo que Deus fez por ele. Tudo que Deus preparou para ele. Na sua caminhada, na sua jornada. Ele lembra da fidelidade de Deus. Ele lembra da bondade de Deus. Ele lembra do amor de Deus para com a vida dele. E quando o presente parecer pesado para nós, queridos, traga a memória. Lembra o que Deus já fez por você. O que Ele faz por você. E o que Ele há de fazer por você. E essa lembrança e Ele se fazer, Ele se estende não só a você, mas a sua casa, a sua família. E quando nós lembramos do que Deus já fez, nós renovamos a nossa fé. Nós renovamos a nossa esperança. Nós reacendemos a chama do primeiro amor. Olha como é importante nós lembrarmos o que Deus já fez por nós. Quando um processo financeiro surgir, uma dificuldade, lembra, traz à sua memória das outras vezes que Deus te ajudou, que Deus supriu as suas necessidades. Ou quando a dor vier, porque os dias maus estão aí, e ele pode chegar para qualquer um de nós, traga a memória, lembra o que Deus fez, porque o próprio Deus supriu a sua dor. Ele com o seu amor, com a sua mansidão, com as suas mãos foi tirando toda dor, toda tristeza, toda lágrima foi sendo enxugada por Ele. Olha como a nossa memória, ela nos fortalece, para que nós possamos continuar a servindo ao Senhor. Quando você pensar em desistir, em voltar atrás, lembre-se de onde Jesus te tirou. De onde Jesus te salvou. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. A minha vida estava nas mãos do diabo. Mas o Senhor foi lá e me resgatou. E hoje eu sou filha de Deus. E é assim que nós temos que lembrar do Senhor. É assim que nós temos que trazer à memória o que Deus fez por nós. E o cristão que é grato a Deus, queridos, ele não se esquece das bênçãos recebidas. Ele não se esquece dos milagres que você viu, que você participou. O cristão que é grato a Deus, queridos, ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Ele tem prazer de servir aos irmãos. Ele tem prazer de estar aqui em comunhão na igreja.
Cristo, Ele não fez uma obra por acaso na nossa vida. Jesus, Ele não te escolheu por acaso. Todo mundo que está aqui sentado, Deus foi ali com o dedo dele e escolheu. Com as suas mãos, tirou do jardim do inferno e trouxe para o pedacinho do céu, que é a nossa igreja. Aqui tem que ser um pedacinho do céu, nós estamos ensaiando para ir para lá. Lá nós não vamos ter mais choro, não vamos ter mais doença, não vamos ter mais dores. E nós precisamos exercer essa fé aqui também. Então aqui é um pedacinho do céu, e em casa também deve ser, onde a gente tem que exercitar a nossa fé. Porque quando nós chegarmos lá em cima, nós vamos ser recebidos pelo próprio Deus. E você consegue imaginar isso, irmãos? Eu fico ali na porta, né? Recebendo os irmãos, dando tchau, abençoando a sua vida. E muitos irmãos, né, me abraçam, me agradecem e fala que é tão bom ser recebido com alegria, recebido com uma balinha, hoje foi bombom. É muito bom ser recebido assim na casa de Deus, não é verdade? Quem gosta? Eu gosto. Agora imagina você ser recebido lá no céu pelo próprio Deus. Quando você chegar lá no céu, você não vai mais ser julgado pelo que você fez ou deixou de fazer. Você vai receber o galardão de Deus. Você vai ser premiado lá em cima. Olha que é coisa tremenda, queridos. Então não desista. Tá difícil? Tá difícil. Mas você não está sozinho. Amém, queridos? Nossa segunda aplicação. Quando tudo desabar, persevere. Hebreus 10, 36, eu estou só diminuindo o versículo, tá? Peguei só uma frase, porque senão fica muito grande, eu já li ele. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. O autor de Hebreus está dizendo que a promessa de Deus não depende apenas de receber, mas sim de perseverar. E a palavra perseverar no original, a ideia desta palavra continua sendo assim: continue mesmo sob pressão. Mesmo que está difícil, continue. Aguente firme. Não abandone o caminho. Não abandone o caminho. Quando o cristão está cansado, né, passando por lutas, por dificuldades, por enfermidades, quando ele está desanimado, a primeira coisa que passa na nossa mente é parar de orar. Ah, não vou mais orar não, pastora. Já orei já há 1 ano e não deu certo. Deus não me respondeu, não vi nada acontecendo, então eu vou largar de mão. Não vou orar mais não, porque meu marido não vem para a igreja, meus filhos não vêm para a igreja, meu filho não arruma emprego. Queridos, é nessa hora, é nesse momento difícil que você está enfrentando, que você deve orar. É nesse momento que a nossa oração fará diferença. Se você largar a mão, você não verá a glória de Deus sobre aquilo que você está buscando e colocando diante do Senhor. Mas se você perseverar, se você continuar orando, você verá o milagre do Senhor acontecer. E outra situação também, queridos, é quando nós resolvemos resolver tudo com as nossas próprias mãos ou com a nossa própria força. Com certeza você ficará sobrecarregado. E por estar sobrecarregado, o cansaço ele chega. E chegando o cansaço, o desânimo vem junto. Aí a vontade de ir à igreja, o que acontece? Fica de lado.
Aí você deixa de ir à igreja e perde a bênção do que vocês estão recebendo nesta noite. Conseguiram entender? Pois é nesse momento, queridos, que a gente tem que surpreender a nós mesmos. Essa é uma frase do pastor Elias. O pastor Elias não está aqui conosco. Ele está dando aula lá no Kids. Domingo passado fui eu, hoje é ele. Então os pastores estão aqui, mas estão trabalhando. Estão dando aula para os irmãos que vão se batizar, e o pastor Elias dando aula no Kids. E esta frase é do pastor Elias. Quando eu era nova convertida, eu passei por uns momentos muito difíceis na minha vida. E aí, ele me deu esta palavra, esta mensagem: surpreenda a você mesmo. Quando você achar que você não vai conseguir, se esforça, surpreenda você, porque você vai conseguir. Quando você achar que não é tempo de Deus, se surpreenda, continue ali orando, porque no tempo de Deus será na sua vida, Ele chegará também, não é só para o outro irmão, para você também. Surpreenda você. Nossa, eu trabalhei hoje tanto, mas tanto, eu estou tão cansada, e hoje tem um culto Hope Woman. Ai, mas eu queria ir, mas eu estou tão cansada que eu não vou não. Se surpreenda, e Deus vai te honrar, porque você deixou o cansaço lá atrás, na sua casa, para estar aqui com Ele. Por que a igreja, né, ela faz tão bem para nós? Por que estar em comunhão com os irmãos faz tão bem para nós? Por que os louvores faz tão bem para nós? Por que a palavra, ela nos renova, ela nos dá força, vigor, faz com que a nossa fé cresça? Por quê? Porque a presença de Deus está aqui conosco. A presença do Espírito Santo está no nosso meio. Ele está agindo na nossa vida. Por isso que faz diferença quando você está aqui na igreja. Já aconteceu isso comigo, e acredito que com muitos irmãos, de chegarem na igreja, de não querer conversar com ninguém, de só querer sentar ali e ficar quietinho no meu canto. Mas aí o culto começa, e eu saio dali transformada. Eu saio da igreja curada, eu saio da igreja renovada, com a minha fé em dia, para que aquela próxima semana, Deus vai me dar forças para que eu possa continuar. E perseverar, queridos, é continuar fazendo o que é certo. Continue fazendo o que é certo. Mesmo que você não tenha visto acontecer nada que você tem colocado em oração nas mãos do Senhor. Quando tudo desabar, persevere. Aprenda a confiar. Aprenda a descansar em Deus. Naquele que tudo pode. Naquele que tem todo o poder. Nos céus e na terra. E Ele vai fazer infinitamente mais daquilo do que você está pedindo ou até pensando. Amém, queridos? Nossa terceira aplicação: viver pela fé. Hebreus 11:1. Deixa eu ver meu tempo. Já deu meu tempo. Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Eu aprendi que a fé, ela não é para momentos extraordinários, mas é para o nosso dia a dia. E esse versículo de Hebreus, ele nos ensina que a fé é ter certeza, antes mesmo de nós vermos acontecer aquilo que nós estamos pedindo. Ou convicção, né, de que algo vai acontecer. E eu quero dar um exemplo para vocês, muito básico, muito simples, mas para o nosso entendimento sobre fé. Imagine que você esteja diante de um grande vale, profundo, de um grande vale. E aí Deus, você vai precisar atravessar esse vale, ok? Você está diante dele e você precisa atravessar, chegar lá do outro lado.
E aí, Deus diz assim: dê um passo. Aí você olha para o abismo ali e vai pensar: dá um passo? Por que eu vou dar um passo se eu não estou vendo nada à minha frente? Não estou vendo nenhuma cordinha para eu pelo menos ir em cima, nada. Mas você olha, né, e não vê saída para a sua situação, para atravessar aquele vale, para atravessar aquele abismo. A fé é assim, queridos. Quando você confiar mais na voz de Deus, do que aos nossos olhos, do que você ainda não está vendo ali na frente, fará toda a diferença na nossa fé. A fé é quando nós confiamos mais na voz de Deus e não no que nós estamos, do que os nossos olhos estão enxergando. Quando você pisar, a ponte vai aparecer, porque Deus, Ele só vai se mostrar Deus na sua vida quando você der o primeiro passo. Aí sim, nós vamos ver o caminho que nós precisamos atravessar. Enquanto nós não dermos o primeiro passo de fé, para atravessar o vale, nós não vamos conseguir enxergar a ponte que estava aqui na nossa frente. A fé nos faz ver coisas que só o Senhor preparou para nós. Quando você então viver nesta fé, você saberá que você vai estar enxergando com o coração e não com os olhos carnais. Não volte atrás quando as suas emoções falarem mais alto que a sua fé. Ouve a fé pelo coração, não pelo ouvido e nem pelo olhar, pelo coração. Viver pela fé é pisar aonde Deus mandou, mesmo quando o chão não aparecer para nós, mesmo quando você não ver a ponte que estava aqui na nossa frente, para atravessar o vale. Viver pela fé não é só começar bem, é terminar bem. E o Senhor, Ele está depositando essa confiança em nós, porque Ele sabe quem Ele escolheu, quem são os seus escolhidos, e Ele está à nossa espera lá no céu. Quando o autor de Hebreus diz que nós não somos dos que retrocedem, ele está falando não está falando apenas sobre a nossa força física, mas também sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. E trazendo à nossa memória, uma pessoa que não retrocedeu, que não voltou atrás, foi o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, em Filipenses diz 2:8, que quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Quem? Jesus. Jesus, ele foi obediente até o fim. Ele não desistiu, ele não recuou, ele não voltou um passo atrás sequer. Ele sentiu todo o peso da cruz que ele carregou. O peso do pecado estava sobre ele. Jesus, ele não voltou atrás quando os dias foram difíceis, quando os dias foram cansativos, porque as pessoas procuravam Jesus por motivos pessoais, só procuravam Ele por interesses. Estou com fome, preciso ser curado, preciso ser liberto, interesses. E Ele não recuou neste momento. Jesus não recuou quando Ele esteve sozinho, quando Ele foi orar e foi sozinho. Jesus não recuou, Ele não voltou atrás quando Ele não ouviu a voz do Pai. Então Ele é um grande exemplo para nós, para que nós também não voltemos atrás. E por que Jesus não voltou atrás? Porque Ele via você, porque Ele via a sua família, porque Ele via o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas ansiedades, porque Ele via a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa esperança.
A alegria, queridos, que estava proposta diante do nosso Deus, mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, era nos salvar. Era nos proporcionar esse momento tão especial que nós estamos tendo aqui nesta noite. A caminhada, para alguns, vai ser longa e muito difícil. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo, que caminha conosco todos os dias. Amém, queridos? E por isso, nós podemos declarar nesta noite: eu não vou voltar atrás, porque eu sigo aquele que foi até o fim. E nós seguimos a Cristo. Ele foi até o fim. E nós devemos ir até o fim por Ele. Queridos, não voltem atrás. Vai valer a pena. Existe uma grande recompensa para todos aqueles que chegarem até o fim. E Cristo, só ressaltando, Ele não desistiu de você. Não desista dele. Você chegou até aqui, você chegou tão longe. Continue. Mais uma caminhada e nós logo estaremos com Ele. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Que a nossa fé nesta noite, ela venha a ser fortalecida. Que a nossa esperança nesta noite nos traz a certeza de que o amanhã será melhor que hoje. Creia dessa forma. Hoje foi difícil, amanhã será melhor. Hoje eu senti dor, amanhã eu vou ser curada. Hoje eu estou desempregada, mas o Senhor já está preparando a porta que será aberta amanhã para você. Amém? Isso é viver pela fé. É você orar e crer que Deus está fazendo algo por você. Deus está trabalhando por nós. Senhor, graças te damos, ó Pai, por este tempo, por este momento tão lindo, tão precioso que nós temos diante do Senhor. E nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida em Teu altar, em Tuas mãos, e pedir ao Senhor que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que o Senhor venha, ó Pai, trabalhar em nosso coração, vai tirando todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai. E que nós possamos crer pela fé, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, e nós tomamos posse dela. Nós somos filhos, nós herdamos aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Que nós não venhamos trocar nada e nem ninguém pelo Senhor. Porque os dias passam, os amigos passam, casas passam, a nossa vida passa. Mas o Senhor não. O Senhor permanece fiel com cada um de nós. E nós nos colocamos em Tuas mãos, crendo, ó Pai, que a nossa fé nesta noite, ela foi fortalecida no Senhor. Nós cremos, ó Deus, que nada, nenhum sofrimento, nenhuma dor possa abalar a nossa fé. Porque nós seguimos aquele que foi fiel até o fim. E nós iremos até o fim com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma semana abençoada para todos. Que o Senhor leve em paz, guarde a sua vida, sua família. E no próximo domingo nós estaremos juntos para adorar o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos.